Pegue sua Bíblia agora, vamos olhar para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E nesse capítulo nós poderíamos, assim, olha, medita nesse capítulo essa semana. Medita, ele é extraordinário. Capítulo 5 de 2 Coríntios é maravilhoso. E a gente podia pregar em tantos textos poderosos aqui. Você já deve ter ouvido alguém pregar no verso 7, por exemplo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uau, um texto maravilhoso, não é? Nós poderíamos ir para tantos outros textos aqui, a gente podia ir para o verso 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, uma nova vida teve início. Eu acho que eu já até preguei recentemente, algum tempo atrás, lá na Constituição ainda, falando sobre os versos seguintes, 18, que somos embaixadores, que Deus nos colocou com essa condição. Mas nós não vamos olhar para nenhum desses versos, nós vamos olhar para o verso 16. Olha aí para o verso 16. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. E esse texto ele vai dizer aqui na NVT: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Na NVI vai estar de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós temos tido diretrizes especiais de Deus nesses tempos aqui, iniciando esse ano, e nós já falamos, por exemplo, sobre o cuidado com o que fala, não é verdade? E hoje eu quero falar com vocês sobre o cuidado com o seu olhar. Não meramente cuidado com o que olha, mas cuidado com o seu olhar. O tema da mensagem de hoje é a revolução do olhar. Olhando para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, a revolução do olhar. E nesse texto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo trazendo para nós uma visão, uma lente, através da qual nós devemos enxergar a vida e o mundo depois de Cristo. Antes de Cristo, nós tínhamos uma forma de olhar, mas depois de Cristo, nós temos que ter outra forma de olhar. Por isso, precisamos tomar cuidado com o que olhamos, a forma com que olhamos. Então, esse texto ele pode ser para nós um divisor de águas, porque ele vai tratar de uma transformação radical da nossa visão. Não só a maneira como nós olhamos a Deus, a Jesus, mas a maneira também como olhamos a nós mesmos, olhamos aos outros e olhamos o mundo. E é nítido para nós, já com alguma informação bíblica, que a partir de Cristo nós não avaliamos mais pela aparência, nós não avaliamos pelo status, pelo desempenho, pela imagem externa, mas nós avaliamos as pessoas pela luz do Evangelho, pelo coração transformado. E eu pergunto para você, como que você vê Jesus hoje? Como você tem se visto? Como você tem olhado para as pessoas ao seu entorno? Paulo, ele propõe para nós uma revolução na nossa percepção do olhar. Por isso o tema da mensagem, a revolução do olhar. E ele diz aqui que nós não devemos olhar ninguém segundo a carne. Nós não podemos fazer julgamentos baseados em padrões humanos, externos e limitados. É por isso que hoje nós deveremos, por essa mensagem, sermos desafiados a renovar o nosso modo de ver
e interagir com Cristo e com as pessoas e desenvolver sobre todas as coisas a perspectiva divina. Agora, nitidamente nós precisamos pensar onde tudo isso começa. A questão é que a entrada do pecado na nossa vida corrompeu a nossa forma de viver e claramente corrompeu a nossa forma de olhar. Estragou, deturpou. E Paulo diz que nós não podemos conhecer mais ninguém segundo a carne a partir do momento que nós somos restaurados, libertos do pecado. Exatamente pelo que vai dizer no verso seguinte, no verso 17. Porque se somos agora nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando a gente está fazendo a preparação para o batismo, uma das primeiras lições que a gente conversa com os irmãos que vão batizar é exatamente isso. Quem tem um encontro com Cristo, quem nasceu de novo, ele passa a ter uma nova visão de Deus, uma nova visão do mundo e uma nova visão de si mesmo. Agora, primeiro ponto, o que significa não conhecer segundo a carne? Quando nós conhecemos alguém segundo a carne, nós estamos vivendo por vista, por aquilo que a aparência demonstra. Isso é muito enganoso. Nós estamos julgando as pessoas pela aparência, pela riqueza, pela beleza, pelo poder, pelo status, pelo desempenho, pelo sucesso ou pelo fracasso. Agora, não conhecer segundo a carne é ver o outro pela graça de Cristo, como alguém por quem ele morreu e ressuscitou. E pensando nessa mensagem, Anderson, veio a calhar o seu testemunho na célula daquele memezinho que forma na sua cabeça a respeito do seu irmão, quando você vai criticar alguém, falar mal de alguém, e o que o seu irmão diz para você? Jesus morreu por ela também. E quando nós passamos a viver a vida em Cristo, nós passamos a enxergar todas as pessoas com essa característica. Espera aí, Jesus morreu por ela também. A respeito do próprio Jesus, antes da sua ressurreição, morte e ressurreição, muitos o viam apenas como o mestre judeu, um profeta, um político messiânico. Mas agora nós somos chamados já a não conhecê-lo desse modo. E isso vai nos levar a uma visão de que após a cruz e a ressurreição, ele deve ser visto como Senhor, como Salvador, como Cristo glorificado, não como uma figura terrena. Na igreja, muitas vezes nós tratamos as pessoas segundo a carne. E aí nós preferimos quem é legal, quem fala a nossa linguagem, quem é bonito, quem é rico, quem é eloquente, quem é cheiroso, quem é ativo, quem é bem vestido. E aí nós ignoramos ou subestimamos quem é simples, quem é pobre, quem é tímido, quem parece que não tem influência. Tome cuidado com isso. Mas 2 Coríntios 5,16 nos chama a desmontar esse sistema de julgamento, a revolucionar o nosso olhar e a ver a cada pessoa como Cristo vê. E como é que Cristo vê? Como alguém por quem ele morreu. Então toda pessoa que você pensar em maltratar, em falar contra, em ter uma crítica, lembre-se de Cristo falando: ei, eu morri por ela também. Eu entreguei a minha vida por ela também. O meu sangue foi espirrado para a vida dela também. Então é necessário nós começarmos a revolucionar a nossa maneira de olhar, começando primeiramente como nós estamos olhando para Jesus, como nós estamos considerando Jesus. E Paulo ele vai dizer nesse texto, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Ele está dizendo, eu mesmo tinha uma visão equivocada de Cristo. Eu mesmo pensava que ele era um profeta, um transgressor, um deturpador da religião. Ele reconhece que, para ele era talvez um Messias político, um libertador político, um rei guerreiro. Mas hoje Jesus é também mal visto, ou visto pela ótica errada dentro da igreja. Porque muitos acham que Jesus é um ajudante para resolver os problemas.
Muitos acham que Jesus é um motivador ou um símbolo moral, mas não é o Senhor absoluto da vida. E a visão correta, a revolução do olhar sobre Jesus é que ele é um homem verdadeiro que nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. E ele é também um Deus verdadeiro que reconcilia o mundo com o Pai, conforme está nos versos 18 e 19 do capítulo 5. Jesus é um Senhor total que não aceita compartilhar o trono com dinheiro, fama, prazer ou ego. Eu gostaria que você se perguntasse nessa noite como eu realmente vejo Jesus. Eu estou vendo como alguém que me ajuda a ter mais conforto ou como alguém que tem o direito de transformar a minha vida inteira? Eu vejo Jesus como um acessório religioso ou como o centro da minha vida e existência? Então, quando a visão de Cristo muda, muda também o foco como nós olhamos para as demais coisas. Para o dinheiro, para o corpo, para a pureza, para as pessoas. Pensar sobre isso nos conecta com alguns textos bíblicos, especialmente Mateus 6, 22 e 24 e Lucas 11, 34 e 36, que vai falar a mesma coisa. Jesus ensinando que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olha aí. A maneira como você olha para as coisas vai ditar a maneira, ou as pessoas, vai ditar a maneira como você vai se relacionar com elas. Olhos bons não é apenas saúde física, mas é o foco correto. É um olhar para Deus, para o céu, para o reino. Os olhos maus é olhar para o ego, para o dinheiro, para o prazer, para a inveja, para a ambição desordenada. E aí Jesus conclui: não podeis servir a Deus e a Mamon. Exatamente porque a visão dos olhos determina a lealdade do coração. E aonde que esse texto, ou essas falas de Jesus, se conectam com 2 Coríntios 5,16? Exatamente no ponto de que quando os nossos olhos eles estão fixos em Cristo, nós passamos a ver as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que Cristo fez por elas. Meus irmãos, por exemplo, quando nós pensamos na nação em que vivemos, houve um coração de Deus pulsante e se movendo em direção a essa nação quando nos enviou para cá, quando enviou outros missionários, outros pastores, há tantos anos e atualmente continua fazendo. Deus ama essa nação. Então nós não podemos cair no engodo das trevas de pensar, é difícil, eles são isso, são aquilo, é isso e aquilo outro. Não, nós precisamos ter o olhar de Cristo para essa nação. Nós precisamos ter o olhar de Cristo para a nossa nação natal. Nós precisamos ter o olhar de Cristo para as nações da terra. Nós precisamos olhar para o Irã, nós precisamos olhar para o Oriente Médio e ter o olhar de Cristo sobre essas pessoas. Nós precisamos olhar para a Rússia e ter o olhar de Cristo sobre essas pessoas. Nós precisamos olhar para Vladimir Putin e ter o olhar de Cristo sobre ele. Nós precisamos olhar para Luiz Inácio Lula da Silva e ter o olhar de Cristo sobre ele. Por isso nós somos convidados, ou na verdade convocados biblicamente, a ninguém mais olhar segundo a carne, pelo ponto de vista humano. Quando os nossos olhos estão fixos nas coisas banais da vida, no dinheiro, no status, na aparência, nós voltamos a conhecê-las segundo a carne. Então, se pergunte, o que meus olhos mais procuram? Se pergunte, o que os meus olhos mais procuram? Delas? Corpos? Luxo? Sucesso? Aprovação humana? Ou procuramos Cristo, a cruz, a palavra, o reino? Aonde mais estamos concentrando o nosso olhar? Aqui ou aqui? Aonde? Que tal fazermos um pacto visual?
Fechar os olhos para o que corrompe, como Jó, por exemplo, fez. Abrir os olhos para o que edifica, conforme somos convidados pela palavra diariamente. Meus irmãos, a verdade é que a janela da alma, ela determina a qualidade da nossa iluminação interna. Janela da alma, os olhos. Se focarmos no que é carnal, o erro do outro, a aparência, o status, a nossa impressão direta será de trevas e de julgamento. Mas, se você foca apenas nos defeitos do seu cônjuge, do seu irmão, do seu patrão, da sua convivência, da sua vizinhança, a sua impressão direta será sempre negativa. Não porque eles sempre estejam cheios de defeitos, mas porque sua lente está suja, como está sua lente hoje. Estamos olhando segundo Cristo ou estamos olhando segundo a nós mesmos? Por isso é necessário, queridos, nós criarmos a disciplina do olhar. É necessário nós desenvolvermos o compromisso com a pureza. Então, se Paulo está dizendo aqui que decidiu não conhecer ninguém segundo a carne, isso inclui para nós um processo consciente, uma decisão prática de aonde estamos colocando a nossa atenção. Lembram-se que eu já disse para vocês, o que te preenche te conduz. Então, tudo que está entrando aqui está desenvolvendo algo no seu interior. Jó 31:1, ele vai dizer o seguinte: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem ou numa donzela? O que Jó está fazendo aqui? Ele está autenticando, ele está reconhecendo que o pecado começa na contemplação. Percebe? Então ele toma uma decisão deliberada. Eu não vou deixar que o meu olhar abra a porta para o coração. Meu Deus. Estão entendendo como funciona? Então nós precisamos ter decisões específicas. Eu decido que não vou mais olhar o meu irmão segundo a sua utilidade para mim. Eu não vou olhar mais as pessoas segundo o que eu espero delas. Eu vou olhar para as pessoas segundo o que Cristo já declarou sobre elas. E Cristo já declarou que elas são salvas, são curadas, são libertas. Basta acessar. Por isso, meus irmãos, quando nós fazemos a conexão de Jó com 2 Coríntios 5,16, nós podemos dizer que quando olhamos as pessoas com desejo, com inveja, com desprezo, com cobiça, nós estamos avaliando a segunda carne. Mas quando nós fazemos aliança com os olhos, nós aprendemos a ver as pessoas não como objeto, os irmãos não como interesse, como rival, mas como companheiro, como amigo, como alguém que Deus também está colocando a serviço do seu reino. Então essa é a visão que nós precisamos desenvolver como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que já se tornaram novas criaturas. Nós não podemos continuar tendo o olhar antigo, o olhar da cobiça, o olhar da inveja, o olhar da arrogância, o olhar da usura. Não podemos. Então se apresente diante do Senhor. Diga para ele: Senhor, me perdoa pelas vezes que eu usei o olhar para alimentar pecado. Quantas vezes? Por que nós estamos, muitas vezes, caindo nas ciladas diariamente? Porque aqui está o mundo aberto para nós. Se você não tiver responsabilidade, alianças com Deus, isso vai te derrubar. O mundo está aberto aqui. Os acessos estão abertos. Mas se você não for cauteloso, cautelosa, se o seu cuidado não for por ter uma preservação da sua vida com Deus, tudo isso vai te derrubar. Então, confesse e decida. Evite conteúdos visuais que distorcem a visão das pessoas. Cultive o hábito de olhar para os outros com respeito, compaixão, reverência. É assim que devemos ser. É assim que devemos viver. Então Jó, ele entendeu que a visão, ela não é passiva, é uma escolha. Eu decido. Eu decido. Nós vamos sair pelas ruas, pelas estradas. No caso dos homens e das mulheres, vai ter mulheronas de lingerie em outdoors gigantescos. Homens maravilhosos, tanquinhos, peitinhos e cuecões, calcinhas.
Quem faz a escolha? Quem desvia o olhar? Quem sabe a quem está servindo? Por isso, queridos irmãos, para não conhecer as pessoas segundo a carne, nós precisamos de uma aliança de santidade. Não apenas para evitar a luxúria, mas também para evitar o olhar de desprezo, a rotulação humana. Paremos de escanear as pessoas em busca de falhas ou de vantagens. Vamos ver no que pode servir. Lembra na semana passada nós brincando sobre o amor? E eu falando, eu amo o Felipe. Por quê? Porque o Felipe serve. Mas o Vitor não. O Vitor nem mensagem me manda. E essa semana não mandou ainda. Nós estamos nos relacionando por utilidades. Tá servindo. A Mirella me ajuda, a Mirella vem, carrega coisa para nós no carrinho dela, fala lá que tem na escola que ela está trabalhando, ela vem aqui, ela limpa com a gente, a Mirella ajuda. Mas o Gabriel só quer saber de ficar nesse joguinho de atirar. Inclusive está proibido o joguinho de atirar dentro do templo, tá bom? Não brinquem com isso. Eu gostaria de proibir até lá na casa, mas é consciência, né? Eu não estou proibindo nem meu filho disso ainda. Mas eu estou conscientizando. Mas aqui eu estou proibindo. E já proibi ele também. Nada de tiro aqui dentro. Tá vendo? Aliança, olhos. O que é que está formando? O que está fazendo no seu futuro? O que está fazendo no seu futuro? O que é? Porque essas conversinhas, Gabriel, conversinhas. Porque não, mano, é HK, é a 300 não sei das quantas, é a 28 não sei do que, é a 38. Vai ter conversa de malandro assim. Aonde que vai ter esse tipo de conversa? No inferno, é lá que vai ter essa conversinha. É no inferno que vai ter essa conversinha. Conversinha de malandro. Não, porque HK, não sei das quantas, e não sei o que, mano, porque eu comprei, e lá, conversinha. Cadê você falando, querido, meu irmão, você viu o culto, você viu a presença do Espírito, você viu a glória, você viu a unção, você viu Deus. Eu estava orando essa semana e eu vi um anjo, eu vi a presença gloriosa do Senhor. Aonde que estão essas pessoas nesse tempo? Eu conversava sobre isso. Não sou melhor que ninguém. E tá aí o meu filho que tantas vezes eu posso chegar para ele e falar, filho, eu vi o Matias Ciso, eu vi a glória, eu vi o Senhor, eu vi a presença, eu vi o anjo, eu vi a asa, eu vi... O que você viu? Vocês já tiveram experiência com Deus? Já tiveram? Já viram alguma dessas coisas que eu estou falando? Já viu o matinho pegando fogo? Aleluia! Já viu a glória de Deus? Já viu a bola que vem assim? E quando você está ali no meio de uma chuva torrencial, na vigília, no monte, e chovendo, e você todo encharcado, que nem um cachorro velho, tudo molhado, mas a glória está se manifestando, você está adorando, louvando a Deus, e pulando no meio do barro, e vem uma bola de fogo, te rodeia assim, ó, e quando abre, é um anjo gigantesco de 5 metros, e eu fico ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Experiência com Deus. Face a face com Deus. Eu estava orando, e aí o negócio tomou meu ser, o meu interior, e eu comecei a falar um negócio que eu não sei o que é, aleluia, eu não sei o que era, aquele xalabalá, aquele... E eu falo com a Leia várias vezes, são muitos anos, eu falo, nossa amor, hoje eu estava orando, e aí eu comecei a ser tomado pela presença do Espírito, e eu comecei a falar, e eu acho que eu falei coreano, parecia coreano que eu estava falando, que loucura. Aí outro dia eu estava orando, nossa, parece que eu estou falando em inglês, acho que eu vou pegar um avião e pousar lá para ver o que vai acontecer. É um negócio meio... Língua do cachorro eu sei que não era. Eu falei, deve ser inglês esse negócio. Cara, do que nós estamos falando? Porque o que te preenche, te conduz. Quais são as suas experiências? Então, meus irmãos, façam um pacto de olhar
para Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Faça um pacto de olhar para o próximo como alguém que está buscando a imagem de Deus nele, não o que ele pode te oferecer, ou que ele aparenta ser. Ame as pessoas pelo que Cristo já fez delas. E é no profético. É no profético. Porque se a gente olhar mesmo, segundo a carne, você fala assim, oh meu Deus. Ai, Senhor. Difícil, né, Pai? Só o Senhor mesmo para aguentar a gente. Mas isso é sobre nós mesmos. Se a gente fizer um olhar sincero de nós, sincerão mesmo, o raio-x de Deus, a gente vai falar assim, Pai, me ajuda que o negócio é estranho, né? Se olhar para o próximo ainda, cheio de julgamento. Mas, meus irmãos, nós somos chamados pela palavra de Deus a ninguém mais olhem pela perspectiva humana, olhem pelo que Cristo já fez por ela. E quando Cristo estava naquela cruz, derramando o seu sangue, o sangue dele estava caindo sobre a pior criatura que possa existir nessa terra. O sangue de Jesus estava sendo derramado por ele. Então, nós não temos o direito de olhar ninguém e dizer, não, tem jeito. Não, já era. Não. Quem aqui já teve experiência de ver tantas pessoas que a princípio você pensou, não tem jeito. E hoje você olha e você fala assim, é sério? Mas é mesmo? Quem diria? Meu Deus do céu. Acho que a Mirella está se identificando ali. E talvez ela receba esses feedbacks no Instagram dela. E fala assim, mas é você mesma? É tu mesmo? Só pegando pelos enredos que ela conta. Mas você era a menina do cabelo azul, rosa, amarelo e todas as outras cores? Mas você é aquela que rapou tudo aqui uma vez? Mas é você mesmo? E as pessoas dizem, quem diria? Agora imagina alguém que olhava assim, essa aí já era, não vai dar nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Pensa, entre nós que estamos aqui, a vida que tivemos, talvez alguém fosse, se perdeu, esse já foi. Mas Deus está dizendo, não. O meu olhar é de salvação para ele. O meu olhar é de perdão. Se ele aceitar, se ele abraçar, está disponível. Meu irmão, que seja no último suspiro da vida, ainda há esperança, porque enquanto há vida, há esperança. Então, não olhe ninguém segundo a carne. Não olhe ninguém pelo ponto de vista. Profetize o ponto de vista divino sobre as pessoas. Então aquela pessoa difícil que você tem que lidar durante a sua semana, ore para ele a partir de amanhã dizendo, rapaz, eu te vejo agora com novos olhos, eu te vejo agora como um crente lá na minha igreja, e você vai ser líder de célula na minha igreja, e você vai ser obreiro lá com a gente, e você vai servir a Deus com a gente, e você vai deitar naquele chão sentindo a presença de Deus com a gente. Aleluia! Mas você não sabe, pastor, meu filho, a situação está difícil. Para de falar isso. Comece a ver o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, como alguém que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Comece a ter uma nova ótica, revolução do olhar. Mas as pessoas aqui, eles não são assim. O jeito que eles são é amados por Deus. O jeito que eles são é queridos por Deus. O jeito que eles são é salvos e libertos pelo Senhor. E nós declaramos Portugal salvo, curado, liberto, nação de avivamento, nação de envio de obreiros para toda essa Europa. É assim que eles são. Então amanhã nós vamos olhar para aquele irmão nacional duro de roer e vamos dizer, rapaz, Deus vai te pegar ainda. Mulher, Deus vai te pegar ainda. Querida Maria, Deus vai te pegar ainda. Querido Manuel, Deus vai te pegar ainda. Porque nós não estamos aqui para fazer uma intervençãozinha nossa, um clubinho dos brasileiros. Nós estamos aqui para alcançar esses irmãos queridos que Deus tanto ama. É assim que nós devemos olhar para eles. É assim que nós devemos olhar para o Oriente Médio. É assim que nós devemos olhar para os muçulmanos, para o Talibã, para o
seja o que quer que seja, porque Deus é poderoso para salvá-los. Por isso nós precisamos de uma transformação do nosso modo de olhar. E como fazemos isso? A ninguém olhamos mais da perspectiva humana. Mas como nós fazemos? Pela perspectiva de Deus. Então o grande perigo que nós encontramos entre conhecer as pessoas e a Jesus segundo a carne é que nós somos facilmente enganados pela superfície, pela aparência. Aí nós recorremos a 1 Samuel 16, 7, quando Samuel vai ungir um rei, e Deus dá o golpe final na nossa visão equivocada sobre a humanidade. E Deus diz em 1 Samuel 16, 7, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei, pois o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Samuel vê Eliabe, forte, o primogênito, mais potente, poderoso, alto, maravilhoso. E aí ele fala, é o rei perfeito. Esse é o cara. E quantas vezes a gente já caiu em cilada por esse tipo de visualização? Falou, esse aí promete. Quando vai ver, só no sangue do Cordeiro. Mas nós observamos Deus escolhendo o Davi, o que na aparência ali era o menor. É o que tinha sido até desprezado. Não, nem chama ele. Mandou chamar todos os filhos. O pai nem chamou. Só que essa é a importância da obra de Jesus em nós, queridos. Porque aquele que ninguém quer chamar, ele vai lá e chama. Aleluia! Aleluia! Aquele que todo mundo está dizendo, já era, isso não tem jeito. Ele vai lá e chama. Ele fala, ei. Eu quero você. Eu vou querer você. Lembra lá da 5ª série? Vamos escolher o time? Quem era o último a ser escolhido? Eu, porque eu nunca gostei de futebol, não queria jogar, não queria fazer educação física para jogar futebol. Não quero. Mas não, mal, vai ter que jogar e tal. Você. Eu já sei, você é o último. Aí nem escolhe, eles fazem assim. Vai ter que vir pro meu time, né? Vai ter que vir. Queridos, mas Deus olhou para mim e para você diferente. E antes de nascermos, Ele falou, eu quero você. Eu quero você. Então Deus não está olhando a aparência. E é claro, a gente recebe Jesus faz uma obra em nós, a gente fica assim, né? Uau, maravilha. Tem alguns que eram tão magricelo, dá até uma engordadinha. Eita glória. Deixa a gente mais ajeitado, né? Para de raspar, fazer as loucuras. Agora, por que, queridos? Aí quem olha fala, não, mas você, não, imagina. Ah, você era rejeitado? Você é um pastor, você é um líder. Eu era rejeitado, sim. Eu era o último. Eu era o que era envergonhado. Eu era. Mas Jesus me aceitou. Jesus me chamou. E eu aceitei que Jesus me chamou. E aí eu me posicionei como Jesus me chamou. E aí eu parei de me olhar como os outros me olhavam. Eu parei de olhar como eu pensava que eu era. E comecei a me olhar da forma como Jesus falou que eu sou. Então eu sou. Aleluia. E é assim que eu vou viver. E aí melhorou. Aí ficou bom. Aí hoje as pessoas falam, é o líder, é o pastor. É o Fernando Bacaro. Olha, A glória é de quem? A glória de quem? Aprendemos terça-feira aqui. A glória é de quem? De Deus. Agora, onde Samuel se conecta com 2 Coríntios 5,16? A visão humana é superficial. A visão divina é profunda. Deus está olhando no profundo. Somos vasos de barro, mas que contém preciosidade de Deus em nosso interior. Deus via o coração e escolheu Davi, o menor, o desprezado. Olha, quando vocês forem pregar, nunca fale feio. Nunca está escrito na Bíblia que Davi era feio. E as pessoas têm uma mania de dizer, né? Era o menorzinho. Ele era o menor dentre os irmãos. Nem pequeno ele era. Era o menor dentre os irmãos. E ao contrário do que dizem, era o mais feio. Diz que ele era ruivo e de boa aparência. O que significa boa aparência?
No mínimo é bonitinho. No mínimo é bonitinho, então não dá para falar que era feio. E aí, queridos, Deus está olhando. E aí, quando nós aprendemos a ver como Deus vê, nós deixamos de julgar pela roupa, pela posição social, pelo cargo na igreja. Nós deixamos de valorizar apenas quem é bom de fala, bom de aparência ou bom de desempenho. E o nosso chamado é exatamente para isso, para olhar as pessoas segundo a ótica de Deus e dizer: ei, eu vejo potencial em você. Ei, eu sinto da parte de Deus que tem coisa grandiosa para acontecer na sua vida. Eu percebo da parte de Deus que Ele te levantou nessa geração, que Ele quer fazer algo em você, através de você. É para isso que nós somos chamados, por isso é necessário uma revolução do olhar. Uma revolução na forma como nós estamos lidando com tudo e com todos. Então, em vez de perguntar quem é mais importante, passemos a perguntar quem está com o coração voltado para Deus. Ao invés de ficar pensando quem está mais preparado, vamos perguntar: Deus, quem é que o Senhor está escolhendo? Porque para Deus é Ele que faz, é Ele que realiza. Então, na igreja, valorize o servo silencioso. Valorize a mãe cansada. Valorize a pessoa. Hoje nós vemos todo mundo servindo aqui, está tudo certo. Mas vai chegar dia que você não vai mais saber quem que serviu, quem não serviu, quem fez, quem não fez. Valorize. Valorize. Valorize quem fica na porta, quem ministra aqui. Valorize. É importante nós termos essa condição, olhar segundo o olhar de Deus. Valorize o irmão humilde. A pessoa que serve com fidelidade, valorize. Paulo, ele admite que até Jesus foi conhecido segundo a carne. Muitos o viram apenas como o filho do José e da Maria, ou como o carpinteiro de Nazaré, ou até mesmo como um criminoso morto na cruz. Mas a ressurreição mudou a lente. A ressurreição limpou a lente. E agora nós o conhecemos como o Senhor da Glória. Aleluia! Agora, nós precisamos entender que quando julgamos alguém pela aparência ou pela posição social, nós estamos usando um critério que rejeitou Jesus na cruz. Então aprenda a perguntar: Senhor, como o Senhor vê essa pessoa? Como o Senhor vê essa situação? Como eu devo olhar para essa pessoa, para essa situação? A primeira coisa que podemos afirmar: devemos olhar para tudo e para todos com olhar de santidade. Devemos olhar para tudo e para todos com olhar de pureza, porque esse é o olhar de Deus. Devemos olhar para todos com olhar de apreciação, porque cada um de nós temos algo para apresentar ao Senhor. Todos nós temos algo importante dentro de nós. Então aprenda a viver dessa forma. Não olhe mais ninguém com o olhar da carne. Não olhe mais ninguém com o olhar do interesse. Não olhe mais ninguém com a expectativa do ser servil, mas olhe para as pessoas para dizer: você é importante para Deus. Você tem um propósito para o Senhor. Eu te vejo como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Comece a fazer esse treino, esse pacto com você mesmo. A se olhar de uma maneira diferente, a se perceber de uma maneira diferente, a partir do momento que você olha para Jesus com um olhar diferente. Agora, nada disso vai começar em nós sem antes começarmos olhando para Ele, porque eu já disse para vocês em outras ministrações que nós só podemos nos conhecer de fato quando conhecemos a Jesus. Nós só podemos reconhecer a nossa verdadeira identidade quando reconhecemos quem é Cristo. Lembra de Pedro? Quem dizem que eu sou? Disse Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau, Pedro, muito bem. Foi o Espírito que te revelou. E diante dessa revelação, eu também digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E aí Deus revela a identidade, destino, propósito. Então, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu me conheço melhor. Quando eu olho com a visão correta para Jesus, Senhor, Salvador, Dono, o Todo-Poderoso, o Deus Salvador,
então eu começo a ter uma visão transformada de mim também. Então ninguém mais olhe segundo a carne. Ninguém mais olhe segundo os interesses, mas olhe com uma visão espiritual. Olhe com uma visão renovada. Olhe como alguém que foi transformado e que tem no Senhor uma incumbência de ser embaixador dessa comunicação. Então, como que eu posso ajudar alguém quando eu tenho uma visão equivocada sobre ela? Como eu posso servir alguém quando eu acho que ele só quer se aproveitar? Não, eu sou alguém que olha segundo o olhar de Deus. Eu quero andar dessa forma. E como que Deus olha as pessoas? Como poderosas, como extraordinárias. Porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Jesus não foi naquela cruz para morrer por nós, para nos manter numa identidade mesquinha, numa identidade desvalorizada. Então pare de olhar para Deus de maneira errada. Pare de olhar para você mesmo de maneira errada. E pare de olhar para as pessoas de maneira errada, incluindo as pessoas do mundo. Então você, não, mas esse é um pecador miserável, filho do capeta, filho do Satanás. Não. É alguém por quem Cristo pagou um alto preço. Percebe como a nossa mentalidade deve mudar sobre tudo isso? Ah, mas essa pessoa é uma mala, mas é uma. Nossa, mas essa é a cultura das pessoas, esse aqui. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para implantar a cultura do reino. E fora da cultura do reino, todos nós somos miseráveis. Todos nós somos uma nhaca. Mas é por isso que somos embaixadores de uma mensagem salvadora, de uma mensagem purificadora e transformadora. Confesse Jesus, fale Jesus, declare Jesus, anuncie Jesus, fale de salvação, fale de perspectivas celestiais. Quem nós somos em Deus, guardados, amados, protegidos. Como que nós devemos olhar para as pessoas guardadas, amadas, protegidas. Como que nós somos em Deus, salvos, libertos, curados. Como olhamos para as pessoas salvas, curadas, libertas. Eu já te vejo como um crente em Jesus Cristo. Eu já te vejo salvo. Eu já estou vendo o dia que tu vai no batismo e eu vou estar lá participando para ver você morrendo a velha criação e nascendo a nova. Eu já vejo você recebendo o dom do Espírito Santo. Eu já estou vendo você cheio do Espírito. Eu já estou vendo a glória de Deus sobre você. Eu já estou vendo você caminhando nos caminhos do Senhor e vivendo extraordinariamente. É assim que nós devemos fazer. Mas quantas vezes nós estamos mantendo um olhar da carne e aí entra naquele grande vocabulário depreciativo, começando por nós mesmos. Não presta, nada dá certo para mim, nada para mim é assim mesmo. Eu acho que eu não nasci para isso. Queridos, engano seu. E isso se transfere para o filho. Coitadinho, miserável, não vai dar em nada. Se você continuar desse jeito, vai chegar em lugar nenhum. Olha, não sei o que. Uma coisa é você ser consciente e falar assim, filho, esse caminho que você está percorrendo é um caminho de desgraça. Falou, anunciou. Agora quando você esquece, você não vai dar em nada, você não serve para nada, tá vendo? Só faz tudo errado. Aí é outra conversa. Conversa segundo a carne. Mas quem conversa segundo o Espírito fala, filho, te vejo como poderoso no Senhor. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha como Ele age em você. Olha como Ele faz. Olha o que acontece. Olha como que Ele escreve. Olha só. Tá vendo? Aí você fez uma comunicação celeste. Filho, eu te vejo como um grande homem de Deus. Filho, eu te vejo como uma grande mulher de Deus. Você não é coitado, não. Irmãos, cuidado, vocês ainda falam isso. Eu vejo e ouço. Ainda bem que eu vejo e ouço. Mas eu ouço você sendo coitado. Falando umas palavras que não cabem mais para nós. Cuidado. Agora note, Deus está nos chamando para uma revolução da nossa maneira de olhar para Ele, para nós mesmos, para os nossos irmãos e para o mundo. Qual é a sua decisão? Eu finalizo dizendo que a forma como focamos as coisas interfere diretamente na nossa impressão sobre elas. A maneira que você escolhe olhar. Então as pessoas muitas vezes nem são aquilo que nós estamos achando que elas são. Nós que fizemos um estigma, um estereótipo. E aí nós estamos aprendendo hoje aqui que se você foca na carne, nós vamos colher divisão, orgulho, preconceito. Mas se nós focamos no espírito, no novo nascimento, que é o que está escrito no verso 17 a seguir, você vai ver milagres em potencial em cada ser humano. Por isso, voltando para o capítulo 5, verso 16,
a ninguém conhecermos segundo a carne significa não vejo o outro pelo que ele me oferece, mas pelo que Cristo ofereceu por ele. Não vejo o outro como objeto, mas como imagem de Deus, redimido por Cristo. Quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, aprendemos a vê-lo como ele é, Senhor, Salvador, Reconciliador. Quando os nossos olhos estão fixos em Deus, aprendemos a ver as pessoas como ele as vê, não pela aparência, mas pelo coração. E hoje, o Espírito Santo nos convida a fazer um pacto com os olhos, a ter os olhos bons voltados para o reino e ver como Deus vê. E isso se resume em, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Já não o conhecemos mais desse modo. Que a partir de hoje, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa cidade, não vejamos mais ninguém segundo a carne, mas segundo a graça de Cristo. E aí, para algumas práticas do dia a dia, na família, pare de ver seu cônjuge, seus filhos ou seus pais apenas pelos defeitos. Veja-os como pessoas por quem Cristo morreu. Faz a diferença, não faz, Mirella? Na igreja, não trate o novo convertido como fraco ou inútil. Mas também não trate o líder como um ícone, mas como um irmão, como você, salvo pela graça, porque é assim que é. Na sociedade, não veja o pobre como desgraçado, nem o rico como abençoado automaticamente. Veja cada um como alguém para quem Cristo morreu. Em você mesmo, pare de se avaliar segundo a carne, pelo desempenho, pelas falhas do passado. Veja-se como nova criação em Cristo. Então treine essa semana. Faça pactos com o seu olhar. Decida, tome decisões. Antes de emitir um julgamento sobre alguém ou sobre uma situação difícil, ore e peça, Senhor, limpa a minha lente. Eu não quero conhecer esta situação segundo a carne, mas segundo a tua verdade. Eu quero ver como o Senhor vê. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, e vamos pedir hoje a Deus um batismo de colírio celestial. Aleluia! Pedir ao Senhor, revista-me, Senhor, e transforma a minha forma de olhar, de enxergar. Faz sentido? Vamos orar?